Bom, pessoal, vamos dar início aí mais uma aula falando da patologia do sistema respiratório. A gente vai ver a laringite aguda, ou também chamada de laringotraqueite viral, tá? O que é então a laringite aguda? É a inflamação mais o edema da mucosa laríngea. É uma das causas frequentes de obstrução das vias aéreas superiores na infância, representando de 15 a 20% das doenças inflamatórias. O transtorno de base é um edema subglótico que provoca uma disfonia e um compromisso das vias aéreas, né? A gente tem, ela pode ser viral ou bacteriana. Bacteriana, ela é pouco frequente, tá? A etiologia mais frequente que a gente tem é 75% é o vírus parainfluenza, tá? Depois vem o vírus respiratório sincitial, o vírus influenza A e B e o adenovírus, mas principalmente ela é o vírus parainfluenza, causada pelo parainfluenza aí, 75%. A laringite aguda, ela aparece principalmente em crianças entre 6 meses e 3 anos, com uma incidência máxima no segundo ano de vida e durante o outono e o inverno. Predomínio em meninos com relação com relação em meninos e meninas 2:1. Então, ela é em crianças de 6 meses a 3 anos de idade, durante o outono e inverno e predomínio em meninos do que em meninas. A patogenia, ela se transmite por contato de pessoa a pessoa, por secreção infectadas. A infecção viral, ela começa na nasofaríngea e ela dissemina até o epitélio respiratório da laringe e da traqueia. Ocasiona inflamação difusa, eritrema e edema na parede da traqueia e deteriora a mobilidade das cordas vocais. A manifestação clínica, ela começa com uma infecção respiratória das vias altas, ela evoluciona de 1 a 3 dias até o quadro típico, que é o croup laríngeo, que a gente chama, que é a tosse metálica, um estridor de predomínio inspiratório, afonia ou ronqueira, tá? Ela tem também o quadro clínico dela. Ela tem um prodrômico catarral, que são manifestações inespecíficas. Tem febre baixa, tá? Tem a tosse metálica, né? Que é o croup, que também é chamado tosse de cachorro ou tosse ladrante, tá? O estridor de predomínio inspiratório e a ronquidão. Por quê? Porque essa doença acomete as cordas vocais, tá? Então, lembrar do croup laríngeo aí, que é o croup laríngeo é o quê? É tosse metálica, ou também tosse de cachorro, ou tosse ladrante. O estridor de predomínio inspiratório, afonia ou ronqueira. A ronqueira é por causa da doença que acomete as cordas vocais. Tem dificuldade respiratória com tiragem de intensidade variável e empeoramento noturno, e é com a auscultação pulmonar normal. Essa criança tem choro, irritabilidade, ansiedade, tá? O diagnóstico, ele é clínico, tá? Os estudos laboratoriais e radiológicos têm escassa utilidade e não se solicita de maneira rotineira, a gente não solicita ele de maneira rotineira. Mas, pessoal, vamos lá. Deixa eu ver um negocinho aqui. Tá, vamos lá. No raio-x desse paciente, na radiografia simples, a gente vai ver um estreitamento da via aérea na região epiglótica, que é o sinal da torre ou o sinal da ponta do lápis, tá? Que é bem característico desse raio-x. O diagnóstico diferencial. A gente tem que fazer diagnóstico diferencial com o quê? Com crise asmática, com corpo estranho, com edema de glote por choque anafilático, laringotraqueobronquite e a má formação laríngea, tá? A gente tem que fazer diagnóstico diferencial. E
a classificação clínica, que é a evolução de gravidade, que é pela escala de Taussig, tá? Então, a escala de Taussig, a gente faz a avaliação de gravidade. Ela avalia o estridor, a retração, a entrada de ar, a cor e o nível de consciência. Se for leve, ele é menor que 6, moderado de 7 a 8 e grave maior que 8, tá? Isso aí vocês têm que dominar esse quadro aí. E o tratamento? O tratamento é de acordo com a gravidade. Se for leve, menos de 6, Taussi menos de 6, o manejo é em casa, com ambiente tranquilo. A gente vai passar nebulização com soro fisiológico ou inalação com água tíbia, uma hidratação oral, suco, água, chá de camomila e prednisona via oral, de 1 a 2 miligramas quilo-peso dia, tá? Se for Taussi de 7 a 8, que é considerado moderado, o manejo é na urgência, ambiente tranquilo, posição de conforto, hidratação parenteral, nebulização com 3 ampolas de adrenalina, mais 3 ml de soro fisiológico com A2 umidificado ou budesonide, 20 gotas em menores de 20 kg e 40 gotas em maiores de 20 kg, e 3 ml de soro fisiológico. Dexametasona, 0,15 e 0,3 mg quilo-peso, dose única, prednisona via oral, segundo melhora, tá? Se for um Taussi grave, um Taussi de 8 a 11 na pontuação, o manejo já é uma internação, tá? A gente vai monitorizar esse paciente, vai colocar O2 em halo encefálico, uma hidratação parenteral, nebulização com adrenalina ou budesonide, repetir até 3 vezes se necessário, a dexametasona de 0,6 mg quilo-peso dose única, avaliar a administração a horário e, segundo melhora, passar a conduta para moderado. Se for um Taussi maior que 12, já tem falha respiratória iminente, o manejo é em terapia, tá? Antes da gente falar da bronquite, lembrar que o tratamento no Brasil, ele depende da gravidade. Ele é separado com estridor em repouso e sem estridor em repouso. Se for com estridor em repouso, né, tem edema importante. A gente vai fazer o quê? Adrenalina, nebulização de adrenalina, 0,5 ml quilograma, no máximo 5 ml. A gente vai passar o corticoide, que é a dexametasona, 0,6 miligramas quilo-peso, tá? Intramuscular ou via oral, e observar por 2 ou 3 horas. Se for sem estridor em repouso, a gente passa um corticoide e nebulização com adrenalina. Mas esse protocolo aqui é o do Paraguai, tá, pessoal? Esse que eu passei aqui nos slides é do Paraguai, esse que eu falei agora é do Brasil. Então, vamos lá para a bronquiolite, tá? Vamos para a bronquiolite aí. Bronquiolite viral. A bronquiolite viral aguda, né? A definição é uma infecção viral que ocorre nos primeiros 2 anos de vida, mais predominantemente nos lactantes em menores de 1 ano de vida, ou ela é definida como o primeiro episódio de sibilância nos lactantes menos de 2 anos de vida. Então, a bronquiolite viral, ela é o primeiro episódio de sibilância associada a uma infecção viral em uma criança menor de 2 anos, tá? Essa é a definição. A incidência, ela é maior nos meses de outono e inverno. 90% dos casos afetam menores de 1 ano. Os fatores de risco: assistência a creches, desmame precoce, tabagismo familiar, fungos e ácaros domésticos, baratas, ar-condicionado, imunodepressão. A etiologia aí, vamos para
A fisiopatologia, vamos falar da fisiopatologia antes da gente falar da etiologia, né? A bronquiolite nada mais é do que uma infecção viral do trato respiratório inferior. Na infecção viral, o vírus chega ao trato respiratório inferior, propagando-se de célula a célula, até alcançar o interior dos alvéolos. Portanto, antes da infecção atingir os alvéolos, os bronquíolos terão sido infectados. A criança menor de 2 anos, essa infecção bronquiolar terá repercussão muito maior do que a infecção alveolar propriamente dita, pois criança menor de 2 anos apresenta bronquíolos com calibre muito pequeno, edema e acúmulo de muco nos bronquíolos. Com isso vai levar à diminuição do calibre, leva a uma doença obstrutiva das pequenas vias aéreas. O ar consegue entrar na inspiração, mas ele não consegue sair na expiração. O ar ele sai com dificuldade, oscilando e causa o sibilo, tá? Então, a etiologia. A etiologia, o principal agente etiológico é o vírus sincicial respiratório, tá? A gente também tem o vírus influenza, o vírus parainfluenza, o adenovírus, rinovírus, o Mycoplasma pneumoniae, mas o principal é o vírus sincicial respiratório. Manifestação clínica. A clínica habitual é de um lactente menor de 2 anos, que consulta por um quadro catarral de 2 a 3 dias de evolução, e há empeoramento com o aumento da intensidade da tosse e aparição da dificuldade respiratória. Ele tem batimento de asa nasal, ele tem taquipneia, tem tiragem intercostal e subcostal e tem retrações costais, dificuldade para mamar. Na auscultação, a gente vê sibilância expiratória e uma taquicardia. Febre, na auscultação, sibilância respiratória com expiração prolongada. A gente vê estretores finos inspiratórios. A gente vê uma apneia. Essa apneia ela pode estar presente em lactante muito pequeno, em crianças prematuras de baixo peso, tá? O diagnóstico, ele é clínico, tá? O hemograma nessas crianças costuma ser normal ou com linfocitose, mais comumente normal, tá? O teste virológico com fins epidemiológicos a gente pede. Na radiografia de tórax, a gente vê um sinal de aprisionamento de ar, espessamento peribrônquico, consolidações segmentares e com colapso pulmonar, vai ter um aumento da radioluminosidade pulmonar, uma redução do diafragma, sombras lineares do ilho, a periferia pulmonar. Principalmente na radiografia de tórax, a gente vai ver um sinal de hipersuflação, que é uma retificação da cúpula diafragmática, vai aumentar os espaços intercostais, vai ter uma hipertransparência pulmonar, esse paciente. A complicação da bronquiolite viral aguda é a atelectasia. Os fatores de risco e gravidade. Em menores de 3 anos, enfermidade de base, uma cardiopatia congênita, uma EPOC, uma desnutrição grave, uma enfermidade neurológica, fatores sociais, né? Os pais fumadores, o saneamento, nível socioeconômico, baixo nível, não havia recebido lactância materna durante um mínimo de 2 anos, tá? Os critérios de internação: critérios clínicos de severidade, fatores de risco para enfermidade severa, incremento de dificuldade respiratória após avaliação inicial, ambiente sociocultural familiar desfavorável para o tratamento, tá? Esses são os critérios de internação. E na bronquiolite, a gente tem a escala de Tal. Tá? Na escala de Tal é frequência respiratória, frequência cardíaca, sibilância e uso da musculatura acessória. 0, 1, 2, 3, que é de acordo com o tratamento. O manejo:
Tal leve, menos de 5, maneja em casa. A gente vai ensinar os sinais de alarme, ensinar como aspirar essa criança, a lactância materna, o posicionamento dela, a posição vai ser semi-sentada e o controle é a cada 24 horas. Se o tal for moderado, de 5 a 8, o manejo já é hospitalar, tá? A posição cômoda para a criança ou no braço da mãe. Aspirar as secreções nasais, O2 se necessário. A alimentação segundo a frequência respiratória, por via oral ou sonda. E uma nebulização hipertônica. Tal grave, de 9 a 12, o manejo já é em UTI, né? Aspirar as secreções nasais, a sonda aberta, o O2 de alto fluxo, monitorizar em terapia intensiva e hidratação parenteral. Os critérios de alta para essa criança: normalização da frequência respiratória, se alimenta normalmente, sem requerimento de O2 durante 48 horas, o cuidador treinado em aspirar a secreção e reconhecimento dos sinais de alerta, de alarme, né? De alerta, de alarme. Quais são os sinais de alarme, então? É dificuldade respiratória, se a criança não se alimentar, se a criança não dorme bem, se é febre de 39 graus ou mais, decaimento e desidratação. Esses são os sinais de alarme. O prognóstico, em geral, é bom. Durante a enfermidade, de aproximadamente 1 a 2 semanas sem sequelas, a porcentagem de criança hospitalizada é de 1 a 3% e a letalidade é ao redor de 1%. Lembrar, pessoal, que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial de asma, tá? Porque a asma também tem essa sibilância. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês do tratamento. O tratamento no Brasil da bronquiolite, ela é de suporte. A gente vai fazer oxigenoterapia, uma hidratação de solução isotônica, né? A gente vai fazer uma nebulização, a gente não vai usar o corticoide, a gente vai fazer uma fisioterapia, não vai fazer fisioterapia respiratória e o teste beta-agonista, só se for necessário a gente vai fazer, tá? Para terapêutica a gente não vai fazer o beta-agonista. A nebulização é uma salina hipertônica, né, para os hospitalizados, tá? A hidratação, se o paciente ele não se alimenta por sonda, se tem desconforto respiratório, né? E a gente vai fazer a cânula nasal de alto fluxo, né? Oxigenoterapia, se a saturação for menor de 90% a 92%, tá? Então, esse que eu falei por último é o tratamento no Brasil. E também, pessoal, não faz a fisioterapia respiratória, porque não tem benefício, tá? Por isso que não faz. Não faz, então, no Brasil, corticoide, não faz fisioterapia respiratória. O beta-agonista também não faz. A gente faz só o tratamento de suporte, que é a oxigenoterapia, hidratação, a nebulização com solução salina, hipertônica, para quem está hospitalizado, tá? Bom, pessoal, hoje foi a aula de hoje. Muito obrigada pela atenção de todos. Tenha todos uma ótima tarde.